O sonho da Oliveira Imóveis, ele nasceu lá atrás, né? Hoje a estrutura é grande e tal, mas ele nasceu lá atrás, pequenininho e diferentemente de uma imobiliária, né? A ideia inicial nossa era vir com um outro tipo de negócio aqui para Portugal que eu já tinha no Brasil. Então o Visto D2 ele nasceu não para uma imobiliária, mas ele nasceu para um outro negócio. A ideia da imobiliária surgiu já em Portugal por conta de uma outra pessoa. Eu tive uma pessoa que me assessorou no processo de visto aqui para Portugal e nesse processo ela teve um cliente que pediu suporte para alugar uma casa, para encontrar uma casa para ela. E como não era a atividade principal dela, ela me pediu ajuda. Giovanni, você acabou de chegar no país, você está aqui meio que tranquilo ainda, né? Seu negócio ainda não embalou, você vai começar a mexer no seu negócio agora. Você não quer me ajudar a olhar uma casa para um cliente, não? E eu fiz esse processo de ajudar e vi ali uma oportunidade que ela não atacaria, então eu não peguei a ideia dela, né? Eu não furei o olho dela nem nada disso. Ela me pediu esse apoio e ela mesma falou, cara, pode ser uma ideia interessante de você mesmo executar. Então eu fui fazer aquele processo para aquele cliente dela de procurar um imóvel, meio que como uma colaboração, mas aí essa minha veia empreendedora, né, esse meu jeito de sempre tentar fazer as coisas acontecer, percebeu que ali tínhamos um nicho de mercado. E então eu literalmente caí de cabeça nesse nicho, tentando entender tudo. Comecei a consumir tudo sobre o mercado imobiliário em Portugal, afinal de contas eu era um imigrante que não conhecia as leis do país, não conhecia o sistema do país e iria competir com várias imobiliárias já tradicionais na cidade, né? Então eu comecei a consumir bastante material, entender bastante como que as coisas funcionavam, estudava o dia inteiro o mercado e comecei então a correr atrás de quais eram os requisitos para transformar a licença da minha empresa que eu tinha aberto numa licença de imobiliária. E assim eu fui fazendo. Comecei tudo sozinho, gente. Eu e minha esposa. Éramos só nós dois fazendo tudo. Financeiro, RH, procura de imóveis, visitas aos imóveis, ir nas companhias para ligar água, luz e gás. A gente fazia literalmente tudo. Reunião com cliente, tudo era só nós dois e muitas vezes só eu, porque como a gente tinha uma menina pequena em casa, minha filha tinha 2 anos quando a gente enfim embarcou para Portugal, a gente tinha uma criança para, né, tomar conta, para poder ajudar também na adaptação. Então muita coisa eu fui fazendo sozinho no começo do processo e a cada cliente eu ia me aperfeiçoando, ia entendendo, ia melhorando os processos para com o tempo e tendo o meu primeiro colaborador, o segundo colaborador, o terceiro e hoje, após praticamente 5 anos de empresa, temos mais de 20 funcionários trabalhando com a Oliveira Imóveis. 11 fixos e 9 freelancers, né? 20 pessoas que ajudam, 20 famílias que nós ajudamos aqui dentro de Portugal com esse suporte, dando trabalho, dando emprego. Então é um projeto bem interessante que a gente tenta ali fazer com que todo mundo que confia no nosso trabalho chegue ou tenha o seu imóvel aqui em Portugal com o mínimo possível de dor de cabeça, o mínimo possível de problema, porque esse é o ponto principal do nosso projeto, o lado humano da situação. Você que está aí do outro lado, quer vir para Portugal, você quer chegar e ter os maiores confortos possíveis nessa mudança. Já é muito estressante a mudança por si só. Então imagina chegar, ficar no Airbnb, ou no hotel, ou num quarto alugado, só aquele quartinho ali, sem um banheiro, né? Que você tem um banheiro compartilhado com todas as outras pessoas que moram na casa. Não conhece a cidade, não conhece a região, não entende bem o idioma porque é português, mas é um português diferente do português do Brasil, e você tem que bater de porta em porta imobiliária para perguntar quais são os imóveis que estão ali disponíveis para comprar.
E aí o pessoal vem que nem, né, tubarão no sangue, né? Vem todo mundo querendo te mostrar 1001 opções de imóveis que você fica até confuso de escolher, mas mesmo escolhendo, você está escolhendo o imóvel pelas fotos, mas você não sabe sobre o bairro, se o bairro é bom ou não, você não sabe, você não tem ideia se o preço de mercado tá bom ou não, porque tá simplesmente chovendo ali opções em cima de você, igual urubu na carniça, como a gente diz em Minas Gerais, né? Então é uma situação confusa, é uma situação realmente complicada. Você não conhece onde nem mesmo estão as imobiliárias para você ir indo em várias imobiliárias e tirar melhor proveito do seu dia. Você está andando pela cidade e as que você vê na porta, você bate e entra, né? Então é uma situação difícil. Nós aqui não. A Oliveira Imóveis ela é especializada em imigrantes. Então a gente faz todo o trabalho voltado ao imigrante, justamente sendo o quê? Os olhos da pessoa aqui em Portugal. Então nós nos comportamos como se fôssemos os compradores, porque a gente vai ter atenção, a gente vai ter foco em olhar situações e detalhes que um vendedor normal ou que um comprador normal às vezes não vai reparar, porque ele já conhece a zona, né? Uma pessoa que já mora aqui há tantos anos, ele já sabe qual bairro é bom e qual área do bairro é a melhor. Aquele bairro como um todo pode ser até bom, mas ele sabe ali qual área daquele bairro ainda é melhor para ele morar, que é mais sossegada, que é mais tranquilo, que é mais próximo de uma coisa que ele gosta de fazer do dia a dia, que o outro não vai ter, né? Que quem está comprando de fora não vai ter. Então a gente traz essa experiência na hora de comprar o imóvel aqui em Portugal, porque a gente conhece as regiões, a gente entende das regiões, sabemos como que as coisas funcionam, temos noção desse curso. E tudo isso com bastante treinamento, com bastante pesquisa, bastante leitura de como o mercado funciona ao longo desses 5 anos. Então é uma empresa que eu construí do zero, vindo do zero, basicamente, né? Eu vim realmente de uma situação simples demais e hoje estamos aí com mais de 500 famílias atendidas pela Oliveira Imóveis. É um número que eu gosto de lembrar porque é um marco muito importante. A gente já envolveu em 500 famílias, em 500 processos. Isso pegando em média de uma família de 3 pessoas, é como se a gente já tivesse trazido para Portugal 3 aviões da TAP inteiro. Então é um número assim surpreendente, é um número interessante de você pensar que a gente encheu 3 aviões de pessoas vindo para Portugal. Na média, né? Famílias, geralmente 3 pessoas, tem família que vai ter 4, 5, 6, né? Hoje eu tive uma reunião com uma família que são 7 pessoas. Então, assim, é legal esse envolvimento, entender e depois, na chegada, ter o reconhecimento dessa família é algo que também é muito legal para mim, para minha equipe, quando a gente percebe que o cliente adorou o imóvel, que o cliente gostou do projeto. Então, é uma coisa que eu levo para minha vida pessoal, essa tranquilidade, essa segurança de saber que eu estou num caminho que o foco principal é ajudar as pessoas, é ajudar as famílias a terem o seu imóvel aqui na cidade, no país.